assim para a pessoa que está do lado, até depois do fim. Irmãos, nós somos uma igreja de vencedores. Diga amém. Amém. E vencedor é aquele que conquista coisas em Deus, tá? Nós somos uma igreja, talvez você esteja nos visitando, eu estou dizendo que somos uma igreja de vencedores, mas na verdade o nosso encargo é ser uma igreja de vencedores. É claro que alguns irmãos ainda estão no processo, mas nós temos que olhar para os homens da Bíblia que foram vencedores, que tiveram conquistas, e observando a vida deles, verificar o que eles fizeram, como eles viveram, quais os princípios que eles adotaram, e nós vivemos da mesma maneira. Então a Bíblia ela nos mostra a história de vários homens de Deus, para que nós possamos tomar como exemplo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, como bons exemplos, mas também existem maus exemplos na Bíblia, daquilo que nós não devemos fazer. Mas hoje nós vamos falar de alguns homens que nós devemos tomar como exemplo para seguirmos aquilo que eles fazem, ou aquilo que eles fizeram na verdade. Então uma das características de um vencedor é que ele persevera até o fim. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você é aquele que persevera até o fim. Mas irmãos, falar de perseverança é algo que nos remete a 3 tipos de pessoas. Então existem pessoas, e isso não só na igreja, no mundo é assim. Pelo menos as 2 primeiras pessoas nós vamos falar, nós temos essas mesmas características no mundo. Mas a terceira pessoa, ou o terceiro tipo de pessoa, fala daqueles que são os vencedores, que somos nós. Então, uma pessoa que persevera até o fim, é uma pessoa que vence. Todos aqueles que têm essa característica de perseverar até o final, de quando tem alguma batalha, alguma luta, qualquer coisa que você pegar da sua vida, vai requerer de você, vai demandar de você lutas, empenho. Tudo que nós fazemos, nós precisamos nos empenhar para que nós possamos no final conquistar. Dificilmente você vai ter uma conquista sem luta, sem posicionamento. Agora, infelizmente, quando nós observamos a vida das pessoas, a maioria delas não perseveram até o final. Diante de uma dificuldade, diante de uma resistência, diante de uma fatalidade, diante de uma circunstância inesperada, as pessoas fazem o quê? Desistem. Então eu quero te falar, aqueles que desistem jamais vão alcançar nada na vida, nem com Deus. Nós não somos, a Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem. A Bíblia diz que uma vez que você coloca a mão no arado, você não deve nem olhar para o lado, quanto mais olhar para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas quantas pessoas, diante da dificuldade, querem largar tudo, querem parar. Chega num trabalho, às vezes o chefe é meio assim, enviado de Deus lá para a sua vida, para ser um tratamento. Aí você tenta, mas não consegue lidar com aquela situação, e aí o que quer fazer? Vou parar, vou desistir. Casamentos, irmãos, quantos casamentos que as pessoas querem parar e desistir porque não está dando certo, porque imaginou uma coisa, idealizou alguma coisa, e chega lá, não é do jeito que pensava, e aí querem desistir. Nós podemos aplicar esse tipo de comportamento para todas as áreas da vida. Relacionamentos. Quantas vezes as pessoas, diante de uma dificuldade de um relacionamento, quer fazer o quê? Quer desistir, quer mudar, quer sair, quer ir embora. Mas, então, nós temos esses 2 tipos de pessoas. Pessoas que desistem diante de uma circunstância, diante de uma dificuldade, e pessoas que vão até o final. E isso você vai ver no mundo. Pessoas que são perseverantes, elas vencem.
Você vê muitas pessoas prósperas no mundo, irmãos, que às vezes não tem nem tanto estudo, não tem tanta capacidade intelectual, isso mesmo, tanta capacidade intelectual, mas eles conseguem, às vezes, se dar muito melhor do que alguém que é inteligente, mas que não tem uma capacidade, uma resiliência, que vai até o final, que coloca a mão no arado e não olha para trás, segue em frente. E aí, nós vamos aqui avançar. Então, se você vê alguém conquistando em alguma área, é porque ele tem ido até o final, ele tem insistido, ele tem resistido, ele tem conquistado. Toda conquista requer luta, requer posicionamento, requer resiliência, requer você, às vezes, muitas vezes, por causa de coisas inesperadas, você às vezes tem que dar passos para trás, mas você volta para o caminho e insiste e conquista. Isso nós estamos falando então de coisas naturais, mas existe aqueles que são os vencedores, aqueles que agem segundo a palavra, que eles vão além do fim, porque muitas coisas chegam no final. Tem situações, por exemplo, um casamento, tem pessoas que chegam e falam, não, ó, acabou, não dá mais, não dá mais, eu casei com uma pessoa que é uma encrenca de duas pernas, não tem jeito, acabou. Mas os vencedores, eles sabem que depois do fim ainda existe algo para conquistar. Até depois do fim nós temos que perseverar. Então, situações às vezes que são que não tem a ver com você, por exemplo, doenças que vêm na sua vida, mas quantas pessoas às vezes desistem, Edson, porque ficam magoadas com Deus, e aí por causa de desistir, de não ir até o fim, de não passar, na verdade, ir depois do fim, porque a vitória verdadeira vem depois do final, amém, irmãos? Fala aí para a pessoa que do seu lado, a vitória verdadeira vem depois do fim. De fato, Deus vai começar a agir na sua vida quando você não tiver mais o que fazer, quando você não tiver mais forças, quando você não tiver mais estratégia, quando você não souber o que fazer, aí é que Deus faz, porque nós servimos o Deus do impossível, o Deus que faz coisas que o homem não pode fazer. Mas como é que é isso de ir até além do fim? Como é que é isso de ir até depois do fim? De fato, quando nós falamos de ir depois do fim, é quando esse fim foram esgotadas todas as coisas naturais que podiam ser feitas. Tudo aquilo que era possível fazer foi esgotado, não tem mais jeito. E aí entra o quê? Entra o sobrenatural. Nós saímos de um jejum onde nós fomos desafiados a viver no sobrenatural. Nós precisamos, nós que somos vencedores, fala assim, amém. Amém. Nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão que Deus age depois do fim. Depois que não tem mais jeito, Deus vem com uma solução. Depois que nós não temos mais o que fazer, aí Deus pode fazer, quando Deus faz. É claro que eu estou falando aqui para nós entendermos, você não precisa esperar chegar até o final, você precisa crer que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus do extraordinário, não há nada que Deus não possa fazer. Oh, meu Deus do céu, sabe, irmãos, quando você entende que o poder de Deus não tem fim, você muitas vezes vai imaginar e você vai começar a pensar que você pode sim, mesmo diante de uma circunstância, mesmo diante de um casamento que talvez esteja destruído, muitas vezes fala, não dá mais, não tem mais jeito, mas tem sim, tem jeito. A vida depois do fim, fala para a pessoa aí que está do seu lado, a vida depois do fim.
Muitas vezes você vai falar do seu problema para as pessoas que te conhecem ao seu redor, as pessoas vão falar, não tem mais jeito, se eu fosse você eu desistia. Aí você fala, para mim não, para mim ainda tem jeito, para mim ainda tem solução. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quando você conheceu Jesus, você entrou, a partir de agora, numa outra dimensão. Você recebeu uma vida eterna. Sabe, a vida eterna não significa apenas uma vida sem fim, mas significa que nós agora temos o mesmo tipo de Deus, o mesmo tipo de vida que Deus tem. Então a vida que eu tenho é a mesma vida de Deus, é uma vida que fala dos impossíveis, dos inimagináveis. Nós temos uma chave, um poder, algo nas nossas mãos que nós precisamos apenas aprender a acessar isso. Sabe, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra os teus olhos nessa noite, para você agora, a partir de hoje, começar a viver no sobrenatural do Senhor. E não desistir, jamais desista, jamais chegue e fale em algum momento que chegou o fim, porque você é um Deus do eterno, você é o Deus, serve ao Deus, na verdade a vida que você vive é uma vida eterna, é uma vida que não tem fim. Depois do fim ainda há esperanças. Eu quero te falar que, na verdade, quando você está diante de uma circunstância onde o natural diz que não tem mais jeito, chegou no fim de todas as coisas, eu quero te falar, aí é que de fato Deus está abrindo uma porta. É uma porta. O fim, na verdade, é uma porta para o sobrenatural. O fim não é o fim das coisas, mas é uma porta para o sobrenatural. Oh, Senhor Jesus! E vamos ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que viveram isso. Primeiro eu quero falar de Moisés. Moisés, então, ele era um homem que ele foi usado por Deus para libertar o povo que estava oprimido no Egito, que estava escravizado no Egito. Nós não vamos ler nenhum versículo agora para adiantar, mas o que aconteceu? Um dia, os irmãos conhecem muito bem essa história, teve lá a manifestação de poder de Deus, e depois de muita insistência, de resistência, de Faraó decide liberar o povo, e aí o povo vai para o deserto, e aí a partir daquele dia, então, eles seguem a nuvem do Senhor. Havia uma nuvem durante o dia, que para onde a nuvem fosse, o povo ia. E havia durante a noite uma coluna de fogo que guiava também o povo. Então quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem andava, o povo andava. Quando a coluna de fogo parava, o povo parava. Quando a coluna de fogo andava, o povo andava. Essa era a maneira que Deus guiava os seus filhos lá. Não? E é interessante que, então, o Faraó libera o povo, depois de muita luta. E aí quando esse povo vai embora, está indo, eles chegam, Faraó muda de ideia, se arrepende e começa a perseguir o povo de Deus. E aí chega diante do mar, o povo para. Por quê? Porque havia um mar, não dava para cruzar. Mas atrás vinham os cavaleiros de Faraó, o exército de Faraó. Irmão, pensa num exército poderoso. Naquela época, era o exército mais poderoso que havia na face da terra. Atrás um exército poderoso perseguindo o povo hebreu, na frente o mar. Ou seja, tem jeito, chegamos no fim, acabou, não tem mais esperança. Eu fico imaginando Moisés, na cabeça dele falou, e agora? Deus me trouxe, segui a nuvem, chegou aqui agora, não tem para onde ir. Que enrascada que Deus colocou a gente. E aí é interessante que o pastor Wilson estava ministrando essa palavra na quinta-feira, e eu nunca tinha percebido isso. Eu fico encantado quando eu percebo coisas que eu nunca tinha percebido na palavra, né? Não sei se você é assim também. Essa passagem, quando Deus fala para Moisés, porque Moisés, nesse momento, ele vai orar, ele vai falar com Deus, e Deus fala, por que você está clamando? Diga ao povo que marche.
Eu ficava encafifado, eu falava, mas por que Deus fala isso para Moisés? É muito cruel, não é? Porque assim, por que tinha que ter na ideia dele que ele tinha que marchar no mar? Mas aí, ele não falou isso, mas quando o pastor Luiz falou algo, eu entendi, porque na verdade a nuvem estava lá, a nuvem estava, com certeza a nuvem começou a entrar no mar, e por isso que Deus fala, por que você está clamando a mim? Segue a nuvem, como eu te mandei, segue a palavra, segue a direção, sabe irmãos, não tem, isso aí é um extra, mas tem muitas pessoas que às vezes ficam paralisadas, esperando direção de Deus, tem gente que orando para Deus falar o que Ele já falou, orando para Deus dar direção de coisas que já foram dadas. Então é só para dar alguns exemplos aqui. Perdão, Deus já falou que você precisa perdoar todo mundo, independente daquilo que te fizeram. E aí às vezes você fala, não vou, tem um mar aqui, está difícil, se eu pisar vou me afogar. Não, diga ao povo que marche, vá em frente, faça o que precisa ser feito. A Bíblia diz que você vai ter para emprestar e não tomará emprestado. Mas você fica parado diante das circunstâncias, às vezes. Quando eu falo você, irmãos, em nome de Jesus, não se sinta acusado. Eu estou me incluindo muitas vezes nessas questões, tá bom? É só o ímpeto aqui de falar. Muitas vezes as pessoas ficam paradas diante dessa circunstância de prosperidade. Aí você fala, será que é para mim? Será que não é para mim? Não, mas Deus já falou. Por que você está parado? Marcha, vai em frente. E mesmo assim, quando Deus chegou e ali parecia que não tinha jeito, não tinha solução, Deus então fala para Moisés pegar o cajado, colocar no mar, e o mar se abre. E a Bíblia fala que aquele povo passa com os pés secos, e depois que eles passam, o mar se fecha sobre o exército de Faraó. Mano, misericórdia, isso é... Hoje nós vemos em filme isso, mas fica imaginando você lá nessa situação, provavelmente todo borrado já de medo. Aí você fala, Deus devia ter aberto mais, mas ter deixado a água por aqui, né, para dar uma lavada. Irmãos, é algo sobrenatural que Deus fez, poderoso, algo poderoso. Um exército ali, um povo de milhões de pessoas passou a seco, e Deus então, depois disso, fecha o mar, e aquele povo vai salvo para o deserto. Aí o outro exemplo que eu quero falar, está lá em Gênesis 22:5, você já pode deixar projetado aqui, que conta a história de Abraão. Deus chama Abraão, Deus faz um chamado para Abraão, e nós temos que entender o contexto aqui. Abraão, o pai dele seguia a Deus, já provavelmente conhecia Deus, mas serviam outros deuses também, era um povo que servia vários deuses, e aí Deus chega e fala para Abraão, ó, sai da sua terra, da sua parentela, vai para onde eu te mostrar. Abraão crê em Deus, confia em Deus, vai, e ele ainda mais, ele dá uma promessa para Abraão, ele diz, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te fazer de ti, você terá filhos, e uma multidão de filhos, como a areia do mar, como as estrelas do céu, serão incontáveis. E Abraão crê naquilo, mas aí ele pensa, mas como será que Deus vai fazer isso? Porque eu não tenho filho. E na verdade, piorou, a minha mulher é estéril, a minha esposa é estéril, Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Mas Deus então chama Abraão, e já começa a fazer algo ali que é depois do fim, porque para os olhos naturais, para a situação natural, Abraão e Sara não podiam ter filhos. E aí Deus é poderoso, tremendo, porque Ele espera Abraão completar 100 anos, que é para ninguém falar que foi Abraão que fez o filho, porque, irmãos, tem criança aí? Se tiver criança, fecha os olhos agora. Abraão não tinha mais
ereção. Abraão não tinha mais libido. Sara também não tinha mais como conceber. Aliás, ela já era estéril, mas mesmo que tivesse curado, ela já não tinha, a idade dela não permitia. E aí Deus vem então depois dessa situação, que é uma situação naturalmente impossível. É o fim, não tem mais. Como que vai dar? Deus vai me dar uma promessa de uma geração numerosa, se eu não posso ter filhos? Mas Deus vem e faz um milagre, e depois do fim, é sempre depois do fim, e Sara concebe um filho. Mas aí, como se não bastasse, Naor, Deus, depois de um tempo, pede, o garoto está crescendo, Abraão feliz da vida ali, comemorando, Deus prosperou muito Abraão, e o menino já era grande, quando Deus chega num dia e fala: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Oh, Jesus! Aí eu fico pensando como que foi ali, no coração de Abraão. Fala, Deus me deu uma promessa, Deus já fez um milagre, mas agora Ele quer o meu filho, como que vai ser isso? E é tremendo, porque Abraão, apesar de todas as circunstâncias, ele creu na palavra do Senhor, ele creu na promessa do Senhor. Mas fala, pastor, como que você sabe? Nós vamos mostrar aqui porque ele creu. Ele não fala nada para ninguém, ele não conta nada para ninguém, ele pega o menino, vai para o dia que ele tinha que sacrificar lá no monte, e ele vai andando, e até o menino fala, porque o menino já sabia o que era sacrifício, ele fala, pai, cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar? E ele responde, Deus proverá o cordeiro para ele. Mas olha só que interessante, porque Abraão, ele sabia que Deus ia fazer algo. Por quê? Porque Deus havia dado uma promessa para ele, a promessa viria através de Isaac, do filho dele, não tinha como Deus tirar agora Isaac, porque senão ele estaria como que mudando a ideia, e Deus não é um Deus que muda de ideia, Deus é alguém que vai até o final. E aí Abraão, como ele era alguém que foi chamado pai da fé, ele creu em Deus de todo o seu coração, e ele avançou ali, ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele creu até o final. E olha só que interessante, projeta para mim, o que Abraão fala, ele fala, então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, ou seja, ele falou, fica esperando aqui, foi só ele e o rapaz, não foi os servos, ele não levou ninguém. E ali ele falou, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Uai, mas ele ia sacrificar o menino. Irmãos, ele talvez no coração dele ele tenha pensado que Deus ia ressuscitar o garoto, mas se ele tivesse de fato sacrificado o menino, depois no final é colocado fogo no sacrifício, iria virar cinzas, como é que Deus ia ressuscitar? Mas olha só, a fé de Abraão, porque ele falou, nós vamos lá sacrificar, e nós voltaremos. Ele não fala eu voltarei, ele fala nós voltaremos. Então no coração dele ele disse, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer algo, Deus vai fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, eu não sei o que você tem passado na sua vida, talvez você hoje está pensando assim, chegou o fim, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas eu quero te dizer, Deus é um Deus que é depois do final, que vem agir depois do final, até depois do final, e os vencedores são aqueles que perseveram até o final. Tem uma outra história muito interessante, está lá em Lucas 8:40, podia projetar para mim que eu quero ler essa passagem, fala de um homem chamado Jairo. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia,
e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Então, irmãos, olha que interessante essa passagem. Jairo, o nome desse homem era Jairo, ele ouve falar de Jesus, que Jesus curava, e ele vai procurar Jesus, fala: Senhor, olha, a minha filha, ela está quase morrendo, o Senhor, por favor, vai orar. E Jesus fala: vamos lá. E Jesus então se dispõe a ir lá, orar com a menina para que ela fosse salva, para que ela fosse curada. Mas imagina essa cena, e aí está lá o pai, preocupado com a filha, ansioso, fala: meu Deus, vamos logo, porque minha filha está passando mal, está ruim. Vocês viram, ela, depois desse episódio, ela morreu. Então ela estava muito mal, então a ansiedade dele de chegar rápido, e Jesus foi andando tranquilamente, até porque não tinha como ir diferente, não tinha Uber naquela época, não tinha carro, foram andando. Mas aí no meio do caminho aparece uma mulher, e aí, na verdade uma multidão, e a Bíblia fala que ali aquela multidão, Jesus estava ali, ele sentiu que alguém tocou nele, e ele fala: alguém me tocou. E o Jairo desesperado fala: Jesus, deixa aí, vamos embora, não tem problema que alguém te tocou. Mas ele fala: não, eu percebi que alguém me tocou e saiu o poder. E aí a Bíblia fala, a palavra de Deus nos mostra que essa mulher, ela parou, e como não tinha jeito, ela começou a contar a história dela, Rodrigo. A Bíblia diz, se você prestar atenção, que ela começou a contar que faziam 12 anos, que ela tinha essa doença, que ela gastou tudo que ela tinha, e que ela já tinha tentado ir nos médicos, já foi até lá no curandeiro, que ela já tinha feito várias coisas, e que ela era uma mulher rejeitada, porque ninguém aceitava. Você sabe, irmãos, que tem gente que para contar a história é demorado, né? E Jairo fala: meu Deus, essa mulher agora resolveu contar a história, e ela, em vez de contar rápido, ela ainda demora, pelo amor de Deus. Ele é ansioso lá por dentro, falando: será que esse homem, Jesus, não vai logo atender a minha filha? E aí, quando Jesus decide ir, aí vem alguém que lá da casa dele fala: olha, não precisa mais perturbar o mestre, porque a sua filha já morreu. Morreu, acabou, chegou o fim, não tem mais o que fazer. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, creia, a sua filha só está dormindo. Aí então esse homem, ele decide, apesar ou contrário às circunstâncias, contrário àquilo que parecia, ele decide crer na palavra de Jesus. Ele decide crer, ele fala: então vamos lá, vamos, porque eu creio. E aí eles seguem, e Jesus chega lá. A primeira coisa que Jesus fala é: tira todo mundo de perto, aqueles que eram incrédulos, porque ele só fica com algumas pessoas. Sabe que o milagre de Deus, ele só pode se manifestar diante de um ambiente de fé. Então por isso que Jesus tira todo mundo, e ele chega lá e fala: ó, a menina morre. E as pessoas estavam lá chorando, preocupados com a menina, e começam a rir de Jesus, falando: não, ela já morreu, o que você está falando aí, está maluco? Mas Deus é o Deus de depois do fim.
E aí a Bíblia nos conta que Jesus entra lá naquele quarto, ora com aquela menina e a menina ressuscita. Ressuscita, volta à vida. Sabe, irmãos, Ele tira todo mundo que não crê além do fim daquela sala e fica só quem crê depois do fim. E aí a menina é curada. A menina é curada. Sabe, Deus é esse, Jesus é esse que faz o milagre depois quando já não tem mais nada para ser feito. Mas o que é esse depois do fim? O que é exatamente esse depois do fim? Aí a gente vai ver uma passagem lá em João 11, que fala de Lázaro. E aí, todo mundo também já conhece essa história. Lázaro era um amigo de Jesus. A Bíblia fala que Jesus amava Lázaro, amava aquela família. E manda um recado para Jesus dizendo que Lázaro havia morrido. E aí Jesus fala, tá bom, nós vamos lá. Ele está dormindo. Mas como assim dormindo? Morreu. Já está morto. E Jesus não se espanta com essa notícia, e ele vai vagarosamente ali para a cidade, e ele ainda fala, essa enfermidade não é para a morte, e ele vai vagarosamente, fala aí para a pessoa que está do seu lado, glória a Deus, que eu vou beber uma água aqui. Minha boca está seca. E ele, então, vai andando lá com os discípulos, e os discípulos falam, mas para que a gente vai lá? Se ele está dormindo, deixa ele dormir, vamos lá perturbar ele. Não, ele morreu, Jesus ainda fala para os discípulos, ele está morto. E quando ele chega lá, irmãos, a Bíblia diz que o povo estava chorando. Estava Marta, Maria lá, e começam a questionar ele, falar, mas por que você chegou agora? Já fazem 4 dias que ele está morto, agora não tem mais jeito. E a palavra nos diz que Jesus também, comovido ali com a circunstância, comovido com a situação, ele também chora com o povo, porque Jesus é assim, Jesus é aquele que se identifica, mas o povo, irmão, o povo é complicado, não é não? Que Jesus começa a chorar, o povo começa a criticar ele. Fala, mas ele não era ele que ia vir aí curar, agora está chorando, não vai fazer nada. O povo não é fácil não, irmão. O povo é complicado. Projeta para mim João 11:38. Aqui, então, nós vamos ver uma passagem que na verdade é 4 dias depois do fim. Ele morreu, acabou, não tem mais jeito. 4 dias depois Jesus aparece ali, 4 dias depois do fim. E olha o que Jesus fala. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Pode mais. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Fala assim, verás a glória de Deus. Irmãos, se você quer ver a glória de Deus está depois do fim. A glória de Deus está depois do fim. Irmão, em nome do Senhor Jesus, tantas pessoas que desistem de tantas coisas, porque acha que não tem mais jeito, porque acha que não tem solução, porque acha que não tem mais saída, andam ansiosos, porque pensam que não tem mais o que fazer. Mas olha, fazia 4 dias. Mas se você tiver um posicionamento, uma fé, que crê que Deus é o Deus que age depois do fim, 4 dias depois do fim, você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus. Se você quer ver a glória de Deus, oh Jesus,
às vezes, ou muitas vezes, você vai ter que ir até o fim. Como é que Deus vai manifestar a glória dele na sua vida, se em algumas áreas da sua vida não tiver chegado nesse ponto, nessa circunstância? Então hoje, irmãos, presta atenção, o que eu vou falar aqui é muito importante. Eu preciso correr que meu tempo está acabando, eu estou achando que está no começo ainda. Depois do fim é que vai acontecer o milagre. Então hoje o culto vai terminar depois do fim, amém, irmãos? Até perdi o que eu estava falando. Aqui. 4 dias depois você vai ver a glória. Então tem pessoas que desistem, querem desistir. O trabalho está difícil, vou mudar de emprego, vou sair para lá, vou sair para cá, não vou fazer, o casamento ali está complicado. Às vezes tem uma enfermidade na sua vida que você não vê a cura, não vê saída. Mas eu quero te dizer, Deus vai chegar no momento certo e vai agir na sua vida, e você nessa circunstância vai ver a glória de Deus. Quantos cristãos que não têm uma vida de estresse, de preocupação, que vivem na depressão, que vivem no desespero, que vivem angustiados. Por quê? Porque eles estão achando que Deus está dormindo, que Deus não vai fazer nada. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele não poupou o seu Filho. Se Deus não poupou aquilo que era mais precioso para Ele, o que Ele vai negar para você? O que você pode pedir que Deus não vai te dar? Principalmente se for uma necessidade. Quero te desafiar hoje, você tirar as pedras daquilo que você talvez falou, olha, isso aqui não tem jeito mais na minha vida. E crer que Deus começa a agir depois do fim. E aí, irmãos, essa passagem ou esse texto fala de algo muito poderoso. Por quê? Porque nós, quando alguém experimenta a glória de Deus, Clodoaldo, ele não está mais preocupado com nada. A glória de Deus é algo tão poderoso, tão precioso, tão marcante, tão infinito, que te sustenta para todo o resto da sua vida, que quando você experimenta a glória de Deus, você não tem mais medo de nada, você não se preocupa mais com nada, você não tem mais tristeza, não tem mais depressão, porque você experimentou a glória de Deus. Irmãos, o que nós precisamos é da glória de Deus. Nós não precisamos de nada nesse mundo, só precisamos da glória de Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que aquilo que nós de fato precisamos, que é a glória de Deus, nós não vamos mais ficar abalados, porque quando você busca a glória, as demais coisas são acrescentadas. Jesus disse para Marta, minha glória vem depois do fim. Você quer a glória? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer a glória? Mas para você ter a glória, você precisa ter fome e sede da glória de Deus. Vou falar de novo aqui para o pessoal daqui, você precisa ter sede da glória de Deus. Sabe, irmãos, projeta para mim em João 6,25. Dependendo do que você busca, dependendo do que você tem como alvo, como o seu coração, você não consegue buscar a glória de Deus, porque você está focado em outras coisas. E enquanto você fica procurando outras coisas, buscando outras coisas, você não busca a glória de Deus. João 6,25 fala, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui?
Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vos me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Oh Deus, misericórdia. Sabe o que Jesus está falando aqui? Vocês não estão procurando a glória, vocês estão procurando encher a barriga, vocês estão procurando resolver o problema de vocês. Jesus falou claramente aqui, porque naquela época, irmãos, comer era algo assim, não é que nem hoje. Comida era algo escasso, quando tinha comida o povo ia mesmo. Se ia. Até hoje, né, Luanda? Célula de criança, fala sério, se tiver comida, eles podem falar de Jesus, que eu tenho comida aqui, tá bom. Mas é bom porque aí eles vão ouvindo e a palavra vai entrando, e quando eles menos percebem, a palavra já tomou o coração deles. Mas irmãos, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: vocês, ao invés de buscar a glória, vocês estão aqui procurando emprego, vocês estão aqui procurando resolver o casamento, vocês estão preocupados se você tem um carro novo, se você tem uma casa. Vocês não me buscam por causa da glória, vocês não me buscam por causa daquilo que eu posso fazer de fato, vocês estão buscando por causa daquilo que vocês querem. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aí você fala: pastor, mas é errado isso? Não, não é errado, não é errado, mas você pode ter algo muito mais precioso, algo muito mais superior, algo melhor, algo mais valoroso, que é a glória. E quando você busca a glória, e você encontra a glória, e você tem uma experiência com a glória de Deus, todas as outras coisas perdem o valor, nada mais tem valor para você. E aí é interessante que Deus é um Deus engraçado. Quando não tem mais valor para você, Ele vem te dar. Desse jeito. Por quê? Porque Ele quer ser o Altíssimo da sua vida, aquele que ocupa o lugar de primazia, aquele que ocupa o lugar mais... Irmãos, isso aqui dá uma pregação, não dá para falar. Você pode trocar Deus, as coisas por Deus, você pode trocar Deus por um filho, você pode trocar Deus por uma esposa, você pode trocar Deus por um carro, por quê? Porque às vezes as coisas são mais importantes do que a glória de Deus. Mas quando a glória de Deus é verdadeira na sua vida, você vai experimentar algo poderoso, sobrenatural. Então, Jesus fala: não trabalhe por isso, não fica buscando essas coisas, busque a glória, busca a glória. E às vezes quando você busca outras coisas, o que acontece? Essa busca diminui a fome e a sede que você tem pelo Senhor. Então, olha só, eu vou falar aqui rapidamente, sem a gente ler, que não vai dar tempo. Uma vez Jesus encontrou com uma mulher samaritana, e Ele ofereceu água para ela, e ela falou: não dá para pegar água desse poço. Aí Jesus disse assim: se você soubesse quem é que te pede água, você que pediria água, e eu te daria água viva, e de dentro de você fluiriam rios de água viva. Sabe, irmãos, Jesus falou para aquela mulher: se você beber água desse poço, você vai voltar a ter sede. Então é assim, Deus, Ele vai te dar coisas que você pedir para Ele, mas tem hora que vai acabar. Às vezes você pede para resolver a sua situação financeira, Deus vem, faz um milagre, mas depois acaba. Por quê? Porque de fato você está buscando satisfação nisso, e essas coisas são água natural, água do poço. Se você beber, você vai ter sede. Às vezes você está buscando o seu casamento, porque você fala: não, pastor, é que você não sabe a mulher que eu casei. Eu falei: eu não sei, mas o Senhor sabe. Você não sabe o marido que eu casei. Mas olha, a Bíblia nos ensina. Aí você vai lá, deixa eu voltar aqui para concluir. De vez em quando tem essas coisas, né? Eu falo, começo e não termino. Deus vai me curar disso. Já está curando. Você às vezes vai buscar para mudar o seu marido, o seu cônjuge, aí Deus muda, mas aí passa um tempo, o que acontece? Tem uma recaída, volta de novo. Sabe por quê? Que na verdade isso é água do poço,
você está buscando a água que você vai ter sede de novo. Essas coisas acabam, elas têm fim. Mas Jesus falou: se você buscar, se você pedir da água que eu tenho para te dar, essa água fala da satisfação que o Senhor nos dá. Sabe, irmãos, a nossa satisfação, ela não vem, irmão, não vem do seu cônjuge, não vem do dinheiro, não vem do seu carro, não vem da sua casa, não vem do seu filho, não vem da sua saúde. A sua satisfação vem do Senhor. A sua paz, ela não vem das circunstâncias que estão tudo em ordem na sua vida, mas ela vem do Senhor. Quando você aprende isso, você passa a viver uma vida descomplicada, sem muito atropelo, porque a Bíblia diz que nós que temos o Senhor somos como o monte Sião, que não se abalam. Mas como não se abalar? Senhor, olha a minha vida, olha aqui, minha vida financeira, olha minha casa, olha meu casamento, olha isso, olha aquilo. Mas irmão, se você beber dessa água, você vai ter sede. Uma semana aqui, oh Deus, minhas carnalidades, né? Eu sou meio, às vezes, assim, às vezes eu sou meio melindroso. Não muito, mas um pouco. Em geral eu sou bem resolvido, mas algumas pessoas mais próximas, irmãos, isso é normal, as pessoas mais próximas são as que mais atacam a gente. Na verdade não é que mais atacam, aquelas que mais nós permitimos que ataquem. E eu fiquei chateado com algumas circunstâncias. E aí, só Jesus é Deus, viu? Fiquei mal, confesso que eu cheguei até a falar assim, como que um pastor fica desse jeito? Meu Deus. Mas aí eu fui para o Senhor. E para não bastar que eu estava chateado, ainda aconteceram outras coisas, parece que para piorar. Aí eu fui para o Senhor, falei: Senhor, e eu sempre, irmãos, eu graças a Deus já aprendi essa oração há anos, lá atrás. Eu vou para o Senhor e falo: Senhor, eu começo a orar desse jeito, irmãos. A minha satisfação, a minha alegria, a minha paz não vem de ninguém, ela não vem das circunstâncias, ela não vem do dinheiro, ela não vem de nada, ela vem do Senhor. Do Senhor. Sabe, alguns irmãos sabem que a minha filha tem uma doença que é incurável. Graças a Deus, a doença está controlada, está em remissão, mas não muda a condição dela estar doente. E isso, alguns anos atrás, me abalava de uma maneira, irmão, você não tem noção. Eu ia no médico, o médico falava alguma coisa, eu saía de lá, nossa, destruído. Até hoje eu ainda tenho que ficar brigando, às vezes, com as minhas emoções, porque eu começo a pensar no futuro, eu fico pensando, mas e se depois? Mas, em geral, eu vou para o Senhor, e lá eu bebo da água que Ele tem para mim. Irmãos, é algo assim, é sobrenatural. Essa semana mesmo, eu orei, né, eu estava mal desse jeito aí, melindroso, melindrado, abalado, e eu orei, e parecia que nada tinha acontecido. Eu falei: eu acho que eu estou tão mal que Deus está precisando derramar mais poder aqui, eu não sei o que está acontecendo, acho que eu que estou fazendo errado. Irmão, eu fui trabalhar. Mas eu cheguei no caminho, é engraçado porque às vezes eu esqueço que eu orei, e várias vezes eu fui tomado assim a palavra melhor, não confunda com o que eu vou falar aqui, de uma excitação, e um negócio assim, eu cheguei na empresa, uma alegria, uma euforia, aí depois de um tempo eu falei: mas por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Porque eu experimentei o sobrenatural de Deus. Sabe, irmãos, às vezes as circunstâncias realmente não têm saída, mas quando você vai, chama o Senhor para perto, Ele vem e faz algo poderoso. É a glória de Deus, a glória de Deus. O que vai te saciar é a glória de Deus, o que vai te saciar de fato é a glória de Deus. Projeta para mim Lucas 10, 38.
Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Fala para a pessoa que está do seu lado: pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, o que Jesus está falando aqui para mim e para você é algo poderoso. Marta, ela estava errada? Não, ela estava certa. Alguém precisava servir. Jesus foi lá para comer, foi lá para um almoço, para o jantar, não sei. Alguém precisava preparar o almoço, precisava preparar o jantar. E Marta então vai reclamar com Jesus, e Jesus fala o quê? Marta, Marta, você está muito preocupada, muito atarefada. Eu lembro da minha esposa quando fala de Marta. Minha esposa chega em casa, rapaz, eu não sei de onde ela arruma tanta energia. Ela sai, varre quintal e varre casa e briga com os meninos porque não fez isso, e fala: vocês deviam ter pegado o lixo, e aí eles têm que pegar o lixo, e aí tudo que eles não fizeram o dia inteiro tem que fazer a hora que ela chegou ali, e senão, eu expondo a minha esposa, mas é bênção, irmão. Mas às vezes eu lembro: Marta, Marta, porque está preocupada. Uma coisa só é necessária, uma coisa só é importante, irmãos, e o que Jesus está falando aqui é para nós isso. Nós às vezes ficamos muito preocupados que a célula não multiplica, e aí você fala: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não estou falando aqui que você não deve fazer, não, você tem que fazer, mas você faz confiando no Senhor, que Ele vai fazer. E aí você, às vezes, um membro quer ir embora da célula, você fica mal. Por quê? Porque você acha que você que vai segurar ele lá. Não, é o Senhor. Então as coisas que são impossíveis é o Senhor que faz. E aí no seu casamento então, irmãos, casamento é tribulação, não é não? Tô brincando, casamento é bênção, mas tem casamento que é complicado. Aí você fica achando que precisa de agora, como que é? Novidade agora, constelação. Constelação familiar agora. Você vai lá e a família toda vai para um aconselhamento. É muito poderoso isso. Não vou fazer constelação familiar, vou procurar o coach, vou procurar isso, vou procurar aquilo. Só uma coisa necessária. Às vezes você está aí atribulado com a sua vida financeira, e você fica procurando emprego desesperado e achando que Deus não está fazendo nada, que precisa fazer algo que você precisa fazer. Só uma coisa que é necessária. Faça isso, procura o Senhor, busca o Senhor. Mas olha, agora melhor que isso, ao invés de você procurar o Senhor para arrumar um emprego para você, ao invés de você procurar o Senhor para Ele te curar, ao invés de procurar o Senhor para restaurar o seu casamento, busca a glória de Deus. Tenha sede e fome pela glória, porque se você buscar a glória, todas as outras coisas vão ser. Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado: você quer a glória de Deus? Sabe, irmão, presta atenção. Se você quer realmente satisfação, se você quer realmente alegria, paz, para de olhar para o seu marido, para de olhar para a sua conta bancária, para de olhar para o seu líder de célula, para de olhar para o seu pastor, para de olhar para o seu cônjuge, para de olhar para os seus filhos, para de olhar para as circunstâncias, e vai buscar a glória de Deus. A glória. Irmão, Senhor Jesus, queria pedir para a equipe de louvor vir para cá.
Eu às vezes fico assim, indignado. Eu acho que é algo que Deus me usa, porque normalmente, pelo menos as pessoas dizem que aquilo que nos deixa mais indignado é onde Deus mais quer nos usar. Você quer ver eu ficar indignado? É com um irmão que vem às vezes com algum problema, qualquer um, casamento, relacionamento, dinheiro, saúde. E aí o irmão vem lá, pastor, me dá um conselho aqui. Aí eu falo, irmão, como é que está a sua oração? Pastor, preciso melhorar. Eu falei, quanto tempo você orou por isso? Precisa orar? Deus não sabe tudo o que eu preciso? Isso é outro capítulo, né? Outra pregação. Mas irmãos, você é um cristão. Se você não entender que as coisas no mundo que nós vivemos funcionam através da oração, você vai viver uma vida do quê? De sede, de fome, de insatisfação, de preocupação, de angústia. Então tem cristão que vive angustiado, que vive amargurado, que vive triste. Por quê? Porque ele acha que as coisas vão se resolver de qualquer maneira. Nós precisamos ir até o fim. Ir até o fim com o Senhor. Ir até o fim com o Senhor. E depois do fim, Deus vem e age. Mas sabe, muitas vezes as pessoas param no meio do caminho, desistem. Essa semana mesmo eu estava meditando. Eu tenho uma empresa. Está gravando isso? Então não vou falar. Mas tem uma condição que eu parei de orar, que é um sonho meu. E hoje esses dias o Senhor estava me lembrando, mas por que você parou de orar? Por que você parou de orar? Não chegou ainda o ponto de as coisas acontecerem. Esses dias eu estava caminhando no parque aqui. Estou fitness agora, né? Aleluia. Mas você sabe que Deus falou para mim que eu emagreci por resposta de oração? Porque, irmão, é sobrenatural o que aconteceu comigo. Ou não? 19 quilos de janeiro para agora. Eu era especialista em dieta. Eu já fiz dieta do carboidrato, dieta de comer só não sei o que, dieta da lua, dieta do sol, dieta da terra. Eu tinha feito tudo que é dieta. O máximo que eu tinha conseguido emagrecer em um mês, quando eu era jovem, era 5 quilos. Eu emagreci 19. Mas aí Deus começou a me lembrar que quando os meus filhos eram crianças, eles oravam por mim para eu emagrecer. Irmão, é oração. Claro que tem a minha parte, eu estou fazendo o que é possível fazer, mas olha, irmão, passar fome é algo sobrenatural. Quando eu comecei a dieta, né, a pastora mesmo me liberou uma palavra da parte de Deus. Ela falou, olha, Deus está estabelecendo você como torre forte, não é isso? Uma torre forte, irmãos, e é isso que Deus tem feito comigo, porque eu não tenho essa força toda, essa disciplina toda, principalmente para comer. Mas sabe, Deus vai agir depois do final. Depois do final. Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus que arruma um caminho para você passar onde não há caminho. Deus, Ele vai buscar solução para coisas que não tem solução. Sabe, irmão, minha filha, ela tem uma doença. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. E agora, para ajudar, meu filho também apareceu com um trem lá estranho. Está com um problema no rins. Eu nem sei ainda, os médicos ainda não diagnosticaram. Mas eu já fico, a cabeça já começa a ficar num turbilhão. Fala, Senhor, 2 filhos com problema? Oxe.
Eu falo, que tem? Mas você sabe que essa semana, pastor, eu comecei a balançar. Tem alguma coisa errada. Mas aí não, mas o Senhor é o Deus do impossível. Eu não sei o que Ele vai fazer, eu não sei quando Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Porque Deus não me deu filhos para eles sofrerem e para eles passarem aqui. Deus me deu filhos para eles cumprirem um propósito nessa terra. E eles cumprirão esse propósito. Pode ser que eu nem esteja vivo mais quando Deus fizer o milagre, mas Ele vai fazer. Então, meu irmão, eu quero te convidar a ficar de pé. E você que tem algum problema na sua vida, que você já tinha desistido, que você achava que não tinha solução, que você acha que não tem solução, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós queremos orar com você e liberar essa fé que age depois do fim. Venha correndo, se você tem algo, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Creia no impossível, jamais desista. Vai com o Senhor até o fim, vai com o Senhor até o final. Aleluia. Vem, irmãos. Tem mais gente aí que tem dificuldade. Deixa eu te falar algo. Deus só ouve um tipo de pessoa, sabia? Os sinceros. Deus só ouve os sinceros. Tem mais gente aí que tem problema assim e tá aí no meio. Tem gente que desistiu, tem gente que acha que nem tem condição. Mas está pior ainda. Deus é um Deus de milagre. Não fique aí parado, não fique aí, venha, dê um passo para Deus. Quando você dá um passo para Deus, Ele vem correndo ao seu encontro e vai liberar o poder nesse lugar. Poder de Deus. Vamos cantar um louvor enquanto nós vamos orar. Eu quero pedir para os pastores, discipuladores, a impor as mãos. Se você é discipulador, precisa de oração, primeiro